Chegamos ao vivo. Tudo bom, gente? Feliz sábado. Feliz maio. Como é que estão nesse sábado de sol? Aqui em Florianópolis tem sol. E estamos iniciando mais uma live sobre saúde, a saúde do corpo como um todo, principalmente para falar sobre as dores musculares, dores na coluna, saúde como um todo. E hoje eu preparei uma live que é uma das técnicas que eu mais trabalho hoje, Hoje, que eu mais amo estudar, e principalmente pelo resultado, O resultado que eu tenho com essas técnicas são excelentes. Então, eu digo que a minha mão mudou muito depois que eu comecei a estudar essas técnicas. Quem me conhece, eu acho que já sabe o que é. Principalmente quem eu atendo, acho que já sabe. Mas ficou suspense. Adoro suspense. Quais técnicas que eu estou trabalhando, que está dando bastante resultado já faz alguns anos. São as técnicas viscerais. Então, a relação das vísceras com o sistema músculo-esquelético, O sistema nervoso e músculo-esquelético. Qual a relação que tem? E por que o resultado é tão bom? Isso que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa relação. As outras lives eu sempre trazia muito essa questão visceral, mas eu nunca fiz uma live falando exatamente sobre a relação direta e como funciona e por que funciona tanto. Oi, Jaque, tudo bem? Então, é isso que eu vou falar hoje, Sobre essa relação maravilhosa e falar nisso, nessas técnicas, e falar de osteopatia, porque a osteopatia que traz essa relação muito clara. Desde o Still, ele é de início do século, 19, que ele começou, final do século 18, início do século 19, que ele começou com a osteopatia. Então, e até lá, até hoje, quanta evolução teve também na osteopatia, e hoje a gente consegue visualizar e ter um trabalho muito global, completo, que era essa proposta do Still, Então, desde muito antes do Still, e as técnicas viscerais, elas eram na Grécia, em outros povos antigos, eles viam e tratavam as vísceras como algo importante para as dores no corpo. Mas foi o médico Still, norte-americano, que veio trazer de uma forma muito clara e muito sistemática como funciona e como fazer essas liberações, Ele falava que o corpo, ele é perfeito, ele foi feito por Deus. Então, pela perfeição do corpo, a gente tem o poder de autorregulação. E o osteopata, enfim, o fisioterapeuta, quem manipula o corpo com as mãos, ele tem o quê? Tem que saber lidar com essa máquina perfeita, porque é só reajustar um pouquinho, manipular um pouquinho, que o corpo se auto-reajusta. Então não é preciso grandes mobilizações, porque o corpo, ele tem o poder de autorregular. Eu só tenho que saber qual ponto se regulou, É uma máquina perfeita. Então, onde que eu tenho que mexer para que se regule de novo? E aí, assim, uma dor cervical não quer dizer que é por um problema na cervical, Aí a gente tem que ver onde está o desajuste. E esse é o mais interessante, a relação de todo o corpo, a funcionalidade do corpo, é tudo integrado. Então, eu posso ter uma dor no pé e o problema ser em outro lugar.
Então a osteopatia ele trabalha muito com essa autorregulagem do corpo, né? Então assim, olá Roger, bom dia! Então, obrigada, gente, por estar aqui comigo nesse sábado, né? Escutando um pouquinho sobre saúde, a relação do corpo. E a gente vai fazer no final, sempre a gente faz exercícios pra gente ter a autocura, né? E essa ideia da autocura é exatamente por isso, porque a gente se regula, a gente se cura. Então, e dentro da osteopatia a gente vê muito isso, né? A força que o corpo tem. Às vezes a gente precisa só de um empurrãozinho, só uma consciência maior, como chegar até lá. Às vezes a gente consegue sozinho, às vezes a gente precisa de um profissional. Mas o importante é a gente entender essa beleza, a complexidade que é o corpo. A gente aqui só tá falando dessa questão músculo esquelética, visceral, mas o quanto tem, né, das nossas emoções, que a gente vai falar também sobre a osteopatia, também olha para isso hoje, né? Steele também olhava essa relação do emocional, mas hoje a gente consegue ver de uma forma mais clara, né? Até porque naquela época era misticismo, né? Hoje a gente pode olhar com uma forma mais profissional mesmo, técnica, enfim, e dar um valor e uma importância para isso, né? Então, hoje voltando ao médico Steele que criou a osteopatia, então ele era ele na verdade começou a dissecar corpos, né? Muitas dissecações, e começou a ver a relação do todo o corpo, né? Essa relação do todo, e começou a curar pessoas com técnicas que na época, né, no início do século XIX, não existiam, né? Então ele começou a ter curas, e até na cidadezinha do interior dele ele foi tido como um bruxo, né? Ele teve que sair da cidade porque ele começou a curar pessoas trabalhando com vísceras, com outras, não com a medicina convencional da época. E ele teve que sair de lá, foi para o Kansas, e enfim, aí lá ele criou a escola de osteopatia e teve alunos, e aí começou, e aí os resultados, a gente sabe que com resultados aí começa a ter uma notoriedade muito grande, né? Ele ficou conhecido na região, e aí foi para o resto do mundo, porque aí depois foi para a Europa, escola na Europa, e enfim, em Londres, né, uma das escolas mais antigas, e ele até hoje, e agora que a osteopatia está conhecida aqui no Brasil, né, há alguns anos, em 2004 eu fiz o primeiro curso de osteopatia na Escola de Madrid. Não me formei pela Escola de Madrid, mas eu conheci, através do Dr. Rogério, as técnicas e essa globalidade, né? Pela minha busca, né? Que desde a primeira live eu falei, da minha busca de descobrir como funcionava o corpo, as relações. E foi o primeiro contato que eu tive com a osteopatia. Depois eu fiz a formação em Joinville, né? Da osteopatia belga. E depois eu fiquei muito interessada nessa questão visceral e crânio-sacral. Uma outra live eu falo da crânio-sacral também, dessa relação, né, do crânio e sacro com todo o sistema corporal. E comecei a fazer essa formação com o Jean-Pierre Barral, que hoje é um dos maiores especialistas no mundo em vísceras. Ele fez muitas dissecações também, porque o que acontece na osteopatia? A osteopatia é pura anatomia, gente, porque quem não estuda anatomia não entende como pode ser tudo interligado. E quando os médicos, fisioterapeutas, enfim, que trabalham com a osteopatia, começam, não só com a osteopatia, mas, né, os estudos, tu começa a dissecar o corpo, começa a ver a grande ligação que tem das inervações, das artérias, aponeuroses, da fáscia,
tudo interligado. E aí eu consigo entender como que eu vou poder ajudar melhor, né, as pessoas. E como que esse processo é um processo global, não tem como. Às vezes eu estou mexendo lá no pé e o paciente sente uma fisgada no braço, sabe? Ou eu estou mexendo numa víscera e sente fisgada, dá um pulo na perna, sabe? Mas como? O que é isso? Isso é anatomia, isso é corpo, é as conexões, né, do corpo. Mas como que acontece? Acontece que está tudo completamente interligado, né? Então a gente é um fluxo que nem desistiu, um fluxo divino, um fluxo perfeito. A gente só tem que saber lidar com essa perfeição que Deus fez, né? E saber cuidar, né? Para a gente não desencarrilhar a perfeição, não estragar o brinquedinho de Deus, que é o nosso corpo. E eu vou ler até aqui uma parte, achei interessante de ler uma parte aqui da história do Steele, tá? Então, em 1874, ele teve a oportunidade de testar o seu método. Então, ele é um médico, o pai dele era médico também, ele era pastor, né? O pai dele era médico, pastor e do campo, né? Então, são pessoas simples naquela época, imagina, e que estudavam o corpo humano mais para atender os indígenas da região, né? Então, ele tem toda essa coisa de unir a religiosidade com o corpo e com a natureza, né? Que é o campo, enfim. Em 1874, ele teve a oportunidade de testar seu método. Um dia, em uma rua de Macomb, no Missouri, ele viu uma mãe carregando uma criança de aproximadamente 4 anos de idade, cujas pernas estavam cobertas de sangue. A criança sofria de grave disenteria. Ele descobriu que a região lombar da criança estava queimando, enquanto o abdômen estava frio. Steele começou a pressionar e massagear por vários minutos para reequilibrar as diferenças de temperatura. Assim, a mãe e a criança poderiam voltar para casa. Quando ele terminou, pediu à mãe que retornasse no dia seguinte. Ele desse notícias sobre a criança. No dia seguinte, a criança estava muito melhor. Ele salvou 17 crianças de um destino fatal. Então, ali ele começou a ficar conhecido por trabalhar, atender as crianças com disenteria e salvar as crianças, né? Aí, mais tarde, a milagrosa cura de uma menina, declarada incurável pelos médicos, fez com que ele fosse rejeitado pelos médicos e pelo clero, que ligaram seus resultados convincentes a práticas esotéricas. Então, tu vê, naquela época, né? Como assim? Ele mexe no abdômen e melhora a criança. É bruxo, né? Não sei como não queimaram, né? Então, assim, por quê? Por ignorância, né? A ignorância de não conhecer que é todo o sistema interligado e que ele, tendo uma melhora visceral, ele ia ter uma melhora e regular, né? Que ele fala assim da regulagem, o corpo ele se autorregula, é só eu dar o estímulo. Ele dá o estímulo e o corpo mesmo se cura. Em 22 de junho de 1974, teve a revelação da osteopatia. Ele declarou ter alcançado não o coração, mas o pilar da razão, através da descoberta do que chamou de osteopatia. Então, aí ele deu o nome de osteopatia, né? Como um raio de sol, dê à luz a base da osteopatia ao proclamar: Deus é Deus e a mecânica que ele colocou no homem é perfeita. Então, ele une muito a questão do Deus com a perfeição do corpo, né? Ele estava certo de que os humanos eram capazes de lutar contra as doenças com seus poderes de autocura. A solução, portanto, era manter o organismo em condições perfeitas. Medicina preventiva. Então, a gente fala da imunidade, de cuidados, né?
ou, se necessário, resolvê-lo a este estado, corrigindo a lesão osteopática, medicina terapêutica. Então é isso que eu estava falando, né? Então o corpo tem uma condição perfeita. Se a gente tiver uma saúde, cuidados com a saúde preventiva, eu provavelmente vou ter dificuldade de ficar doente. Se eu me alimento bem, que eu sempre falo, se eu me alimento bem, tenho uma atividade física saudável, né? Tenho uma vida legal emocionalmente, tenho uma mente legal, eu dificilmente vou ficar doente. Mas mesmo se eu ficar, eu posso me autorregular, né? Então, em 1892, Still fundou a primeira escola de osteopatia. Então, aí depois vai, né? A história continua, mas eu achei interessante colocar essa questão. Então, essa né, osteopatia tem a ver com a homeostase, né? A questão de eu conseguir me auto-reequilibrar. E é fantástico, né, gente? A gente ter há tantos anos, agora que está mais evidente a osteopatia, mas há tantos anos a gente tem essa capacidade, né? De ter essa compreensão maior e principalmente poder ajudar as pessoas de uma forma mais ampla, mais efetiva, né? Então, assim, e não existe técnica certa, eu sempre falo isso, não existe técnica certa. Existem várias formas de chegar no mesmo lugar, né? Então, mas algumas são mais fáceis, né? E eu acredito muito nessa questão da facilidade de dar para o corpo a autorregulação. Então, se eu acho o ponto certo, eu consigo um resultado mais eficaz, menos doloroso e mais rápido. Então esse sempre foi meu objetivo, né? Às vezes eu ficava muito tempo com aquele paciente. Então, assim, quando eu comecei a estudar essa relação mais íntima dos sistemas, eu comecei a entender melhor e principalmente tu tem que treinar a mão também, né, gente? Não é só saber, mas é treinar a mão para conseguir ser mais efetivo. Eu digo que é que nem tocar um violão, né? Ou um instrumento, qualquer coisa, né? Qualquer coisa vai fazer. Você vai treinando até conseguir ter uma mão boa para fazer, né? Aquele movimento ou escutar o som. E aí a gente tem que escutar o corpo também, os fluidos do corpo. Que o Still falava muito dos fluidos também, né? Tendo um bom fluido é um corpo saudável. Então, quanto menos fluido está, tem que ver onde está o problema, onde está congestionando, né? Onde não está fluindo é onde está a lesão. Hoje a gente fala a disfunção. A gente fala muito mais de disfunção hoje do que lesão. É uma disfunção. E aí tu consegue dar uma boa capacidade do corpo se regenerar. Então, falar sobre a adaptação do trauma também, né? Então, assim, quando eu tenho um trauma, o Still falava muito dessa questão das nossas compensações. Então, às vezes eu tenho um trauma, machuquei lá, dei um mau jeito, enfim, no tórax, né? Fiz uma rotação na vértebra e eu vou ter uma consequente disfunção em algum sistema, algum órgão. E não só em órgão, mas também, porque aí o que acontece? Eu tenho uma adaptação do corpo, né? Então o meu corpo vai ter que se readaptar. Se eu tenho uma rotação de uma vértebra, né, eu vou ter que me readaptar àquele sistema, aquela leve rotação. Eu vou fazer uma compensação de quadril, uma compensação de joelho, de pé, enfim, quando eu dou uma batida na cabeça, eu faço um desalinhamento no meu sistema craniano, eu tenho que olhar horizontal, né? Então, o que acontece? O meu corpo vai se readaptar para que eu olhe horizontalmente, que eu não fique torta, olhando tudo torto. Então, o que ele vai fazer? Uma compensação, porque o corpo é tão perfeito que o mais importante é ele ser funcional. Eu tenho que caminhar, eu tenho que ver bem, eu tenho que viver, né? As questões mais importantes do meu dia a dia.
né, de sobrevivência. Então, assim, eu tenho que enxergar bem. Então, o que é mais importante? Eu rodar um pouco a cabeça ou enxergar bem? Não tem importância eu de rodar um pouquinho a cabeça, desde que eu enxergue legal, não é? Então, é assim que o corpo vê. Então, assim, eu vou fazendo compensações, leves rotações, leves inclinações no corpo, que depois vão gerar um problema de desgaste maior articular, que vão gerar inflamações, outras questões, né? Mas trazendo para as vísceras, que hoje o nosso tema é a relação das vísceras, né? O principal é essa questão, e por isso que eu trouxe a osteopatia, porque a osteopatia é que olha mais direcionada para essa relação. E então, como que pode, por exemplo, eu ter um mal-estar intestinal, por exemplo, e ter uma dor lombar, né? Aí eu acho, dei um ajeito na coluna. E não, é um mal-estar, uma tensão do intestino, né? Ou, sei lá, eu tô com uma gastrite, né? Uma gastrite nervosa, assim, enfim. E que é muito comum, né? A gastrite. E eu tenho uma dor no ombro, uma inflamação do meu ombro, da minha articulação. Como é que pode isso acontecer? Aí chega o paciente lá assim, eu tô com uma dor no meu ombro esquerdo, eu vou lá assim, é o teu estômago. Tu não tá mal do estômago? Tu não tá com mal-estar no comer? Como é que tu sabe? Não, porque o teu estômago tá sobrecarregado, dá pra ver que ele não tá fluindo legal. Lembra que saúde é fluido. Se um órgão não tá fluindo legal dentro da cavidade abdominal, é porque ele está sob tensão, né? Ou por uma alimentação, ou por um trauma, alguma coisa, ou um medicamento que tu tomou, que irritou o órgão. Então, assim, o que a gente não sabe de onde vem, pode não saber de onde vem, mas o que acontece? Na avaliação física, mecânica, fluídica, ele não tá legal, ele não tá fluindo legal. Então, assim, não como é que eu vou te dizer? Às vezes as pessoas acham que é meio esotérico mesmo, né? A Sinara é sensitiva. Mas nesse caso não é questão de ser sensitiva. É porque a gente aprende o quê? A ter sensibilidade na mão para sentir o fluido dos órgãos e do sistema, né? Porque o músculo é mais fácil a gente perceber, os ossos é mais fácil a gente perceber, o tecido mole é um pouquinho mais difícil, até porque é tudo juntinho, né? É tudo no abdômen, é tudo juntinho, o fígado juntinho, não tem espaço, assim, a gente imagina o espaço para se movimentar, não, é tudo juntinho e a mobilização é pouquinha, não é muita, né? Só que a gente é treinado a sentir como tá o fluido. Então, às vezes uma tensão no ombro, né, no caso que eu tô dando de exemplo, pode ser por uma questão de estômago. E eu vou lá, trabalho com o estômago, libero o estômago e o meu ombro melhora, né? Então, o que acontece? Por que acontece isso? Por um sistema básico anatômico, gente. O que acontece aqui na coluna, nossa coluna, né, que eu adoro explicar aqui. Então tem o tubo dural, né, a inervação que vem lá do crânio e aí com ramificações ele vai inervando os músculos, vísceras, enfim, tudo, saindo aqui da coluna e indo pro resto do corpo, as ramificações, né, que nem uma árvore, né? Ela tem as ramificações maiores, as menores, e vai indo até a inervação bem fininha, periférica, tá? Então, aqui o calibre é maior e vai abrindo a inervação, assim como a circulação também, né? Então, o que acontece? Quando eu tenho um trauma de uma vértebra, que eu faço uma rotação, por exemplo, aqui na C7, eu tenho a rotação aqui, eu causo um desequilíbrio nervoso circulatório, uma congestão, uma disfuncionalidade que causa... E aí, quem ele vai inervar? Qual órgão que ele vai inervar? Né? E aí, aquele órgão que ele inerva é que ele fica mais sobrecarregado. Ou vice-versa.
o órgão relacionado a essa inervação, a essa circulação, está sobrecarregado e vai o quê? Congestionar essa região da vértebra, que pode rodar a vértebra, né? E pode gerar o quê? Uma tensão musculoesquelética, uma alteração musculoesquelética, tá? Então, essa relação das vísceras com as vértebras tem a ver com o sistema nervoso e circulatório, tá? Então, assim, essa relação é anatômica, né? Então, assim, por exemplo, a gente estava falando do estômago, né? Qual vértebra que pega mais o estômago? T4, T5 e T6, torácica. Então, eu posso ter, além do mal-estar no ombro, uma inflamação no ombro, eu posso ter o quê? Uma tensão muscular nessa região da torácica, né? Uma dor muscular, tá travado, não sei o que acontece. Olha, minha coluna tá travada, meu ombro tá inflamado, mas eu não percebo que eu tô com uma gastrite, porque essa gastrite não é tão importante, né? É um mal-estar, mas não é tão importante. O que mais tá me incomodando, né? É muito comum isso, né? Eu nem percebo que eu tô sobrecarregando um órgão, né? Que tá irritado aquele órgão. Eu como uma coisa, às vezes dá um mal-estar, mas vamos lá, vamos embora. Só que quem grita é o ombro e a torácica. Então, essa relação é muito importante, por isso que às vezes a gente mexe no músculo, a gente alonga, a gente dá uma boa funcionalidade para a vértebra, mas quando a questão é visceral, sem mexer na víscera eu não consigo um resultado prolongado. O que acontece? Eu libero a vértebra, eu libero o músculo, libera um músculo esquelético, só que o que acontece? Com o tempo, como é uma sobrecarga visceral e eu não mexi na víscera, essa dor vai voltar. Na hora alivia por um bom tempo e depois volta. Então essa é a complexidade. E às vezes é um trauma na vértebra. E aí quando eu boto a vértebra no lugar, quando eu libero o músculo, a vértebra e encaixa, a tensão visceral já diminui. Né? Mas é muito mais comum a gente ter uma questão de tensão visceral do que um trauma, né? Muitas vezes, porque as vísceras, a gente tem a relação do emocional junto. Então, eu tô nervosa, tô preocupada com alguma coisa e aquela preocupação não passa mês, entra mês, eu continuo preocupada, né? Enfim, perdi emprego, por exemplo, e eu não sei como pagar minhas contas, e eu não sei o que fazer, o que eu vou gerando no meu organismo? Uma tensão contínua. E isso acaba o quê? Alterando todo o meu sistema fisiológico. Acaba o quê? Pode pegar o estômago, vamos usar o estômago que a gente está usando agora, né? O estômago queimando, né? Eu faço uma queimação do estômago, porque eu fico preocupada, aquela preocupação não é uma preocupação que comece e termine, por exemplo, tem uma preocupação, mas aí logo se resolve. Não, o ruim é quando fica dias e dias, sabe? Na mesma questão e eu não tenho resolução. E eu acabo fazendo uma somatização, geralmente em órgãos. Então, assim, às vezes eu levo um susto, e faço uma tração tão grande, um susto tão grande, tem que ser um susto grande, né? Um sustinho não dá tanta alteração assim, mas que aquilo altera, gera uma tensão visceral. Então, assim, isso acontece e é mais comum. Então, quando aquelas dores mais crônicas, a gente geralmente é preciso liberar algumas vísceras. Vísceras também é pulmão, gente, é coração, tá? Não é só estômago, intestino, enfim. Mas essa relação toda, é importante a gente ter essa consciência que ainda bem que a medicina está evoluindo, né? Que a fisioterapia está evoluindo, e que a gente pode ver o corpo como um todo,
né, as emoções. E aí também dentro da osteopatia hoje, eu trabalho, né, com Barral. O Barral, que nem eu estava falando no início, ele é um fisioterapeuta, para mim é um dos melhores fisioterapeutas do mundo. Ele mora na Europa, ele dá curso em mais de 40 países no mundo, e ele também dissecava muitos corpos, trabalhou num hospital de problemas pulmonares com os médicos, e ele atendia os pacientes antes, né, da morte, e depois ele ia dissecar, ia ver o que acontecia no sistema corporal daquele paciente. Então ele tinha a oportunidade de conhecer aquele paciente, de atender, e de ver os sintomas, de ver como é que estava o tecido do paciente, né? Como é que estava aquele sistema todo fluídico, né? E aí depois, se o paciente morresse, né? Nem sempre morria, tomara, né? Mas assim, como ele trabalhava dentro de um hospital e problemas pulmonares graves, né, tinha muitos pacientes que vinham a óbito, né? E aí ele fazia o quê? Fazia uma dissecação para estudar o que acontecia naquele sistema, para ele estar com aqueles sintomas e como é que estava o corpo dele, né? E depois do falecimento. Então, essas pessoas que tiveram essa oportunidade, é difícil, né? Alguém que tem essa oportunidade, ele tem a oportunidade de palpável, né? De tocar, ninguém tá contando para ele. Ele tá ali vendo o corpo, pegando o órgão, pegando o sistema, né? Antes e depois da vida. Então, eles têm uma capacidade de compreensão muito maior disso tudo. E eu tive a oportunidade de começar a estudar com o Barral desde 2015, com o sistema visceral, né, que ele é especialista em liberação de vísceras, e aí o resultado realmente é bem palpável. Claro que não existe milagre, né, não existe... como é que eu vou te dizer, técnica certa ou errada, né? Existe também uma afinidade que tu tens com certas técnicas, né? Tem tantas manipulações maravilhosas, né? Mas como eu sempre gostei muito dessa relação interna, emocional, física, e com as vísceras a gente tem uma percepção do sistema nervoso, do sistema circulatório e de toda essa relação de mobilidade interna com o músculo esquelético, né? E a emoção junto. Então, eles trabalham muito com a somática também, liberar o físico e ver o quanto também tem uma questão emocional ou não. Então, eu acho fantástico essa técnica, porque o que acontece? Eu tenho como, através de um treino manual, né? Não é algo da cabeça, mas é um treino manual de temperatura do corpo, de funcionalidade, de avaliação, e para ver se quanto é mais articular, o quanto é mais músculo esquelético, o quanto é mais visceral, o quanto é mais o sistema nervoso central, o quanto é mais emocional, e trabalhar com o sistema límbico também. Então, é um trabalho muito, muito bonito, completo, que me faz ter um resultado maior e também mais explicativo, né? Porque muitas vezes eu trabalhava com a percepção desse fluido, mas eu achava que era uma questão mais assim, eu acho que eu sou sensitiva, mas não era, né? Tudo que eu hoje acredito que tudo que é místico é porque a gente não conhece, né? Porque aquela coisa, a ciência não explicou, então não tem explicação. Não tem explicação porque a ciência ainda não entendeu como funciona, mas existe uma lógica, né? Não é por acaso que tu mexendo numa região do corpo vai liberar outra. Eu só não sei esse caminho, mas que existe. Porque se eu tenho resultado, se eu tenho não só num paciente, mas em vários, tem uma lógica nisso. Eu só não consigo explicar anatomicamente, fisiologicamente, neurologicamente, funcionalmente como funciona isso.
E isso é tão bonito. Gente, quem trabalha com o corpo, quem é terapeuta corporal, fisioterapeuta, massagista, é um mundo tão lindo. Eu sou apaixonada mesmo pelas técnicas manuais, porque é tão lindo, porque a gente mexe em todo ser, sabe? No momento que tu toca um corpo, tu toca não só na fisiologia, tu toca na alma, tu toca no ser, né? E é tão honroso isso, né? Porque uma troca, é uma fala sem fala, né? Tu pode o paciente deitar na tua maca e tu não falar com o paciente, só que vocês se comunicaram através de outra forma, né? Através do toque, ele te escutou através do teu toque, né? E é uma fala muito mais profunda, né? Porque o corpo ele sente quando tu tá inseguro, né? O paciente quando deita ele sente se tu tá inseguro, se tu estás querendo realmente ajudar ele, ou se tu tá nervosa. Tem pacientes que dizem assim: hoje, Sinara, tu tá meio, enfim, cansada. Uma vez o paciente tá meio cansada, né? Hoje eu tô cansada. Então, eu não falei que eu tava cansada. Através do toque, a pessoa sentiu. E assim como eu também. O que tu tá? Tá ansiosa? O que aconteceu? Né? Que tá tudo bem contigo? Tu vai tocar no corpo, tu toca na pessoa, no ser da pessoa, né? E tem que ser muito respeitoso para tocar, principalmente quando tu vai tocar numa víscera, sabe? Tu vai tocar num músculo, ok, músculo ele é mais superficial, mas quando a gente vai mexer numa víscera, uma víscera ela tá muito mais relacionada com o nosso sistema mais interno, né? Com o nosso emocional junto. Então tem que ser, eu acredito, né? Essa é a minha forma de ver, tem que ser mais respeitoso. Tem que ser mais, tu tem que te preparar. Por exemplo, às vezes eu tô com a cabeça longe, eu vou tocar no intestino. Com licença, intestino, né? Eu me preparo para uma massagem também, mas eu digo assim que não é tão, a comunicação ela é mais, um pouquinho mais superficial, né? Quando eu vou conversar com uma víscera, a coisa a próprio nome diz, é visceral. Quando diz assim, a tua vontade é uma vontade ou uma vontade visceral? Né? Não tem isso aí? Então, tu tá com vontade mesmo. As tuas vísceras pedem, né? Então, o quê? É uma vontade visceral, é uma vontade mais profunda, né? É mais intensa, é algo mais... mais interno, né? De dentro para fora. A tua vontade é visceral. Então, assim, quando tu vai tocar numa víscera, tu vai tocar nessa coisa, nessa relação mais interna, nessa emoção também, né? Então, quando a gente mexe com vísceras, eu acredito que é importante a gente ter esse respeito, quem vai tocar, até pra gente ter um resultado. Que nem eu falo, a gente conversa com as vísceras, né? A gente vê assim, tu tá tensa pro lado direito, pro lado esquerdo. A gente vai testando. Não tá fluindo para cima ou para baixo. E aí isso é técnica, né? Mas a gente vai vendo, conversando com a víscera. Então, como é que a gente pode liberar essa víscera? Vamos lá, vamos dar uma tracionadinha e ela vai te respondendo. E a gente... Jean-Pierre Barral fala muito de ausculta, né, e sentir o corpo mesmo te falando como ele vai ser liberado. Então, a gente vai seguindo o fluido, né? A gente vai... É uma constante conexão, né? Com as vísceras, com o corpo como um todo. E a gente tem que estar muito alerta a tudo que está acontecendo no corpo. Que existem várias reações no corpo. À medida que a gente vai mexendo. E conforme a gente vai olhando, o corpo mesmo vai se realinhando, como desistiu. O corpo mesmo vai se reajustando. O corpo é divino e perfeito. A gente só é como é ajustador
de uma obra perfeita. Então porque o corpo é que sabe, o corpo que regula. Tanto que quando a gente entra em contato com o corpo, se a gente souber escutar o corpo, ele vai nos dizer o que precisa. É fantástico isso, gente. Eu sou assim, ó, fascinada por corpo, né? E por essa inteligência tão grande do sistema. De todo o corpo, não só visceral. Mas como eu falei, quando entra na víscera, o papo é mais profundo. E o resultado também é mais profundo. E claro, muitas vezes não é numa sessão, né? A gente... cada caso é um caso. E às vezes também tem que procurar um médico, porque a gente libera aquele órgão e ele tende a voltar. Aí tem muitas pessoas que são intolerantes a alguma alimentação, que tem que dar uma olhadinha qual alimento tem intolerância, né? Tem questões assim de uma patologia mais... Tem uma úlcera ali, tem que ser olhada, né? Tem o fígado, muitas vezes, a vesícula que está sobrecarregada, às vezes tem que tirar a vesícula porque ela não tá fluindo, tá cheio de pedras, enfim, pedras na vesícula. Rim, tem que olhar como é que tá a funcionalidade do rim, né? Eu vou lá, libero o rim e não melhora, né? O rim tem muito a ver com a dor lombar, o intestino também, né? Porque por essa raiz nervosa, pela inervação e circulação. Então, assim, essa relação da região que eu tô com dor e os órgãos, né? É bem anatômico, gente, é funcional mesmo, tá? E como tem resultado. É um resultado, assim, é uma diferença enorme. Só que nem eu falei, tem que ser gentil, porque muitas vezes a víscera é mais sensível, não só emocionalmente, mas fisicamente, né? E se eu entro muito agressivo, gerando dor, o que eu faço? Uma contração no corpo. Então, eu não posso gerar dor para aquele paciente, principalmente visceral, a inervação ali irrita, né, todo o sistema ali, e eu posso fazer uma inflamação que não vai ser legal. Diferente no músculo, muitas vezes a gente tem que inflamar o músculo para poder liberar, né? A gente faz uma inflamação do tecido conjuntivo para liberar a fáscia, para liberar o músculo, né? E ok, ótimo, às vezes eu digo, é ótimo, ficou com dor. Não, é assim, a gente gera uma leve inflamação para que o corpo se reequilibre. Diferente das vísceras. Nas vísceras a gente tem que ter, o toque também tem que ser muito preciso e pontual. Eu não tem que ficar mexendo numa panela, não é uma panela de brigadeiro. Eu tenho que... Onde que tá a restrição? Com toda a delicadeza, com todo o cuidado e liberando naquele ponto necessário. Eu não posso fazer um estresse corporal. O que acontece? Muitas vezes a gente estressa mais o corpo. E aí eu quero liberar, já que eu não sei onde está o ponto, eu vou liberar tudo. Que daí, não, eu acabo fazendo estresse no sistema visceral, né? Muitas vezes eu atendo paciente, olha, teu intestino que tá um pouco tal. Aí o paciente chega em casa e faz uma manipulação no intestino, assim, né? Do jeito que ele imagina que é o certo. E aí chega, eu fiquei com uma dor, eu digo, meu Deus, o que tu fez? Tu achou que era assim, massagear o intestino? Não, tem jeito, tem forma. E até pode fazer uma massagem geral, mas muito delicado. E tem uma direção também para fazer, né? Do intestino grosso. Tem, sabe? Então, assim, não é simplesmente chegar lá e manipular o intestino. Tu tem que entrar, tem que sentir onde está a fixação, a gente fala a disfunção, fixação, né? E aí com gentileza, lembra que eu falei da última live? Gentileza com o corpo e liberando. Então precisa ser alguém realmente que tenha prática, que entenda como funciona, né? Que seja osteopata, para trabalhar com essa liberação. Só que é importante a gente entender como funciona. E hoje eu vou passar um exercício
que, claro, que a gente não vai poder fazer uma liberação. Eu sempre, o tema do dia, eu faço exercício com o tema, né? Exercício corporal para reequilíbrio. Então eu fiquei pensando assim, como é que eu vou fazer que exercícios trabalham bastante as vísceras, né? Porque todos os exercícios trabalham tudo, né? Agora, mais específico, aí eu lembrei de um exercício de yoga que massageia muito bem o abdômen. Ele faz uma massagem. Quem faz yoga vai saber desse exercício e vai, né, já tem a prática. Ele é um pouquinho difícil para quem nunca fez, porque tem que ter um controle respiratório. Mas ele é muito bom porque ele é uma massagem nas vísceras. Ele faz uma boa massagem, né, através da respiração. E outro exercício também, que não é exercício, é uma automassagem, que é a reflexologia podal e das mãos. Né? Porque cada ponto, o Doin também, o Doin trabalha muito bem, né? A medicina chinesa tem técnicas de pontos específicos para cada órgão, né? Só que aqui eu quero dar um geral, né? Como eu posso em casa dar uma saúde preventiva, né? Isso é importante em dizer. A gente não vai aqui curar ou liberar algum órgão através de exercícios. A gente vai trazer uma prevenção com exercícios, né? Eu vou trabalhar o reequilíbrio dos meus órgãos, eu vou trabalhar com a energia fluídica dos meus órgãos para que eles funcionem bem. Como o Steel falou, né? Eu posso dar estímulos para o meu corpo para ele se auto-reequilibrar. Se ele não está em disfunção, se ele está em grande disfunção, aí eu tenho que realmente fazer uma manipulação com alguém que entenda manipular, né? Então é essa a minha proposta hoje de exercício. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa importante ainda. Às vezes eu esqueço de falar uma coisa importante aqui. Eu digo, não falei, esqueci. Então é isso, assim. Depois a gente pode, assim, ó, cada vértebra, cada nível vertebral, ele tem uma questão com certos órgãos. Por exemplo, aqui, eu fiz um resuminho aqui, né? A cervical 1, 2 e 3 tem a ver com as cefaleias, enxaquecas, vertigens, nevralgias, problemas de visão, problemas de garganta. Então, lembra do nível? Enquanto mais em cima, mais eu pego essa região da face e região alta, né? Então, cefaleias, vertigens, problemas de enxaqueca, de garganta, pega até a garganta, né? Aí depois a gente vai descendo na C4, C5 e C6, essas aqui. Aí a gente já pega hipertensão arterial essencial, algias em membros superiores, problemas estomacais. Aqui começam os problemas estomacais, mas eles vão, o estômago mesmo, gastrite, principal é T4 ali, T4, T5. Mas ele começa ali os problemas estomacais, inervação, problemas respiratórios, pega bastante diafragma, o C4, C5, C6 é relacionado com o músculo diafragma, né? Então, se eu tenho às vezes eu libero meu diafragma, alongo meu diafragma, mas eu tenho uma restrição, pode estar relacionado com uma tensão de C4, C5 e C6. Aí o grupo ali do C7, T1 e T2 até T2 também tem a ver com hipertensão, tem a ver com as asmas, as bronquites, dores dos membros superiores, perturbações linfáticas, né, desequilíbrios linfáticos, sistemas da linfa, tem a ver com essa DC7 até T2, né, que vai torácica 2, vai até aqui. Aí depois tem de T3 a T5, que é problemas cardíacos, respiratórios e gastrites, que a gente falou, né, tem a ver mais com essas patologias, pela inervação que passa, tá, gente? O grupo de T6 a T9 tem a ver com, continua estômago, mas agora pega o fígado, vesícula, duodeno, plexo solar. Então, essa região do plexo solar ali do estômago, do fígado, vesícula, tem a ver. Então, lembra que eu falei,
né? Pode ser por uma sobrecarga das vísceras que gera uma tensão nesse nível, ou é uma questão traumática desse nível que gera uma tensão visceral, tá? E aí o importante é o quê? A gente saber avaliar e conseguir tratar esse sistema. O sistema é perfeito, fluídico, e o importante é que a gente realinhe e dê a capacidade do corpo se auto-tratar, se auto-regenerar, a autocura. E que nem a gente fala, não, o terapeuta não cura ninguém, o fisioterapeuta, o osteopata, enfim, não cura ninguém. A pessoa que se autocura, né? Porque é ela que se reorganiza, a gente só dá o estímulo. O de T10 a L1, problemas intestinais, tem a ver com os rins, ureteres, sistema ginecológico. E ali mais para o final, a região sacral, aí tem a ver com os membros inferiores, tem a ver com a região da ciática, tem a ver com a disfunção do ilíaco, do sacro, né? Essa região mais do quadril, tem a ver com essa região mais sacral. Tá? Então, essas relações eu achei importante passar aqui para vocês, para ter uma ideia, assim, né? Eu tenho bastante asma, né? Então, essa minha tensão, provavelmente, que eu tenho na final da cervical e início da torácica, tem essa relação, né? Então, às vezes eu vou na massagista, trabalho, libero na massagem, mas eu sempre tô com essa tensão, com uma leve cravada nessa região, né, da torácica, início da torácica. Por quê? Tem a ver com a minha asma, com a minha bronquite, né? Então, que nem eu falei do ombro. Eu tô lá com o ombro doendo. Por quê? Porque o meu estômago tá pegando, a inervação pega ali nessa região do ombro que pega o trapézio, né? Aí na cervical, final da cervical, que pega o trapézio e que gera essa tensão muscular, que gera uma compressão articular. Eu começo a ter um impacto no meu ombro pela tensão muscular, por uma disfunção do estômago, né? Então, uma coisa vai acarretando a outra, vai gerando a outra, e eu trato muitas vezes o que? A inflamação do ombro, eu tomo um remédio anti-inflamatório para o ombro, e aí eu acabo o quê? Sobrecarregando o estômago, mas é o estômago que está sobrecarregado, sabe? Então, assim, é importante a gente ver esse corpo como um todo. Assim, poxa, mas eu tô tomando anti-inflamatório há um tempão, meu ombro não melhora, né? Ele tem uma melhora, mas depois ele volta, né? Porque ele tem a melhora porque o analgésico não permite tu sentir a dor, né? O anti-inflamatório, mas depois gera uma inflamação, uma irritação maior no estômago, e que eu vou fazer o quê? Uma irritação da inervação, e aí eu vou fazer o meu fluido do músculo tá congestionado, eu contraio essa musculatura, e o que eu faço? O impacto, e aumenta a minha inflamação e minha dor, e eu gero o quê? Um contínuo dor, né? Uma inflamação, dor, lesão, sabe? Eu nunca saio desse ciclo de dor. E aí, por quê? Porque eu não tô vendo o meu sistema, né, dos órgãos e do todo, né? Porque eu tô falando de órgão porque o nosso assunto é mais essa relação dos órgãos com as dores músculos e esqueléticas e os desequilíbrios, né? E a gente sabe que um desequilíbrio gera o quê? Uma compensação, né? Então, às vezes, uma dor, uma sobrecarga no estômago leva uma lesão no ombro, que leva uma compensação lombar, sabe? As coisas são... E daqui a pouco eu tô todo torto, não sei o que acontece comigo. Eu tô todo torto, né? E agora eu vou ter que não sei o que fazer, por onde começar. Aí daqui a pouco dói o ombro, daqui a pouco dói o quadril, daqui a pouco dói... né? E aí eu começo a ter problema em várias articulações, né? Por quê? Porque o corpo, ele compensa. Ele é perfeito, ele vai compensar. Só que ele também não, né? O negócio é dar funcionalidade para ti. Agora, se tu vai fazer inflamação, se tu vai caminhar torto, se tu vai ter problema e vai ter que fazer depois no futuro uma cirurgia,
Isso ele tem que dar funcionalidade para ele, tem que caminhar, dá uma rodadinha no joelho, dá uma rodadinha no pé, dá uma rodadinha, mas caminha. O problema é que com os anos, o passar dos anos, a gente vai ter problemas nesse sistema, né, e o desgaste maior. E aí, porque, que nem eu falei na última live, os desgastes são normais, mas quando a gente tem um desequilíbrio desse sistema, os desgastes são maiores. Gente, vamos falando um monte e vamos fazer a nossa prática? Estão preparados para a prática? Eu sei que muita gente vê as lives depois, né? Agradeço muito vocês participarem. Eu sei que muita gente não consegue estar nos horários que eu tô fazendo a live, apesar de eu ter mudado os horários, mas eu sei que a vida da gente é corrida, né? Mas eu sei que tem muita gente assistindo depois, que eu gravo, depois as pessoas comentam e falam alguma coisa, uma pergunta. Eu adoro perguntas, a gente pode perguntar. Não só perguntar, mas dizer o que gostaria de escutar, qual o tema ou qual exercício, enfim, eu tô aqui para aprender também, né? Para passar a poder ajudar vocês nesse processo de autorregulação, de autocura através de exercícios, né? Mas também, com certeza, aqui é uma troca. E é muito gostoso, que bom a gente poder trocar conhecimento. A gente tá sempre em evolução, graças a Deus. O dia que a gente parar de evoluir, a gente morre, né? Mas eu acho que lá em cima deve ter também muito aprendizado, né? Então é essa troca e esse momento assim de estar com vocês, não só ao vivo, mas quando vocês puderem escutar e fazer os exercícios. É isso que eu queria também dizer, assim, façam exercícios, me deem feedback de como foi, sentiu dificuldade, pergunta como fazer melhor, sabe? Eu dou exercícios principalmente para que você consiga fazer sozinho. Só que, claro, quem não tem muita consciência corporal vai ser um pouquinho mais difícil de fazer. Então me perguntem, Sinara, aquele exercício lá, como é que eu faço? Né? Filmem fazendo, me mandem, sabe? Pra gente poder fazer o exercício de forma correta. Eu sempre passo exercício que não tenha perigo de você fazer em casa. Mas claro, né? Também se você fizer errado, você não vai ter o benefício do exercício. Então, o que eu quero é que você tenha o benefício de estar fazendo o exercício corretamente e com consciência corporal. Lembra que eu sempre falo, esteja aqui e agora. Quando você for fazer um exercício, a mente tem que estar aqui e agora. E como é que eu faço para a mente estar aqui e agora? Que eu sempre falo? Através da respiração, né? Então, se eu tô com a mente muito longe, eu trago minha respiração de uma forma presente e sempre através de um exercício ou de uma automassagem que você for fazer, traz a respiração aqui e agora, né? E aí você, consequentemente, prestando atenção na respiração, você estará presente, tá? Vamos lá. Então, eu vou começar com um exercício em pé, né? Esse exercício, que nem eu falei antes, é um exercício de yoga, né? Eu aprendi nas práticas de yoga, comecei a fazer yoga com 19 anos, em Cruz Alta e Rio Grande do Sul, e me apaixonei, me trouxe muito equilíbrio, até, por isso eu trouxe a Mariance, uma professora de yoga maravilhosa, que foi minha professora aqui em Florianópolis. Tive várias maravilhosas também, Gustavo também, que foi um professor maravilhoso. Então, assim, eu tenho alguns exercícios que eu trago do yoga, que é uma técnica milenar e que ajuda muitas pessoas a esse trabalho de reequilíbrio corporal, de uma forma de trazer a presença, né? E trabalhar a respiração junto com o corpo. Então, tem uma técnica do yoga que eles fazem uma automassagem através da respiração. E essa é a primeiro exercício, será o nosso primeiro exercício. Então, vamos lá, gente. Em pé, eu vou tirar
a minha coluna daqui. Arrumar o nosso cenário. Então, assim, você observa seu abdômen, né? Primeiro aterra bem, lembra o exercício de aterramento, sente a respiração, vai trazendo a consciência do corpo, soltando, né? Isso aí sempre trazendo aqui e agora. Então, você vai sentir, botar a mão no abdômen, tá? E sentir, inspira, cresce abdômen. E quando você expirar, você vai contrair o abdômen, tá? Contrai o abdômen, isso. Então você vai inspirar e expirar, contraindo o abdômen. Solte o ar pela boca, tá? Contraia, 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 contraia. Então você vai inspirar com o abdômen e expirar contraindo. Inspira mais uma vez. Expanda seu abdômen e quando soltar, contraia. E você vai fazendo uma massagem, ó. Observe que à medida que você vai fazendo esse exercício, você vai massageando seu abdômen. Inspira, expande, expira, contrai, tá? Agora você vai fazer, observe, só observe agora. Inspira. Quando você expirar, você faz uma apneia, não inspira mais e faz um movimento de soltar e contrair o abdômen. Esse precisa de um controle, uma consciência maior do seu corpo, tá? Então, você vai inspirar, soltar o ar, contrai e faz um movimento de soltar o músculo e contrair sem respirar. Esse aqui tem que ter consciência corporal. Cuidado só para não ficar tonto, tá? Se ficar tonto, senta, para um pouquinho e pode fazer sentado também. Sentado eu acho um pouquinho mais difícil, mas você pode tentar sentado, tá? Inspira, expira e faz um movimento de soltar e contrair abdômen. Pode fazer devagar, ó. Puxa o ar, solta, contrai. E expande e contrai o abdômen. A dança do ventre tem muito esse controle, né, pélvico, abdominal. Eles trabalham aqueles movimentos da musculatura toda, né, infra, supra, né, então... Mas aqui é só a gente, esse exercício da dança do ventre, ele é muito, muito bom para as vísceras também. Ele trabalha muito essa região, não só ginecológica, mas essa região visceral, né? Do intestino, e o quanto é preciso a gente massagear o nosso intestino, o nosso segundo cérebro no corpo, né? O órgão que expele o que a gente não quer mais e que absorve os nutrientes, né? Ele é muito importante, ele tem uma inteligência muito grande, como a gente já falou nas primeiras lives. Então, vamos lá. Agora, nosso terceiro passo do exercício, que é o seguinte, ó. Inspira, eu vou fazer, observe. Inspira, expira, você vai apoiar suas mãos nas pernas e fazer um movimento com, ó, deixa eu tirar meu braço aqui para você ver. Movimento que a gente estava fazendo antes, tá? Então, inspira. Então, vamos lá. Inspira. Expira. Apoia. Aqui eu não vou apoiar, senão você não vai me ver. E faz movimento com o abdômen, tá? E depois volta, inspirando. Esse exercício é um pouquinho mais difícil, mas se você quiser, que nem eu falei, pode fazer sentado. Tem gente que tem uma facilidade sentado ou não, que é fazer esse exercício. Então, você inspira, expira, mas aí você não pode estar deitado, tá? Senão você não ativa a sua musculatura. Então, tem que estar sentado,
com a alinhada, né? Ou alinhado, com os pés apoiados no chão, você vai fazer o movimento. Inspira, expira, contrai. Agora não puxa mais o ar e faz o movimento de expansão e contração, tá? Só isso aqui. Você vai tendo controle do seu corpo, controle do seu músculo, consciência corporal, né? Porque às vezes a gente diz assim, fulano, você tá sem postura, você tá caído. E aí a pessoa, em vez de contrair abdômen, o que ela faz? Ela faz uma compensação e faz assim, ó. Agora eu tô alinhado, né? E não, o que é o alinhamento? Lembra que a gente falou? O alinhamento é nessa região. No momento que eu solto meu abdômen, eu não tenho como estar alinhado, né? Então a força de alinhamento tá muito relacionado, não é só aqui, mas está muito relacionado com o meu fortalecimento de abdômen e o meu controle e a minha consciência dessa região. Então, no momento que eu faço esses exercícios de trazer a consciência, que eu consigo soltar o meu músculo e contrair, soltar e contrair. Só de fazer isso, eu vou treinando o meu controle abdominal. Ó, eu solto meu abdômen e eu contraio, né? E eu vou massageando as minhas vísceras, né? E aí, no momento que eu vou tendo mais controle, eu consigo contrair só aqui, por exemplo, só a musculatura mais superior. Eu vou contrair superior e solta. Aí eu vou contrair a do umbigo, contrai e solta. A mais inferior, lá pélvica, contrai e solta pélvica. Aí depois eu vou aprendendo o quê? A controlar superior, média e inferior. Eu vou fazendo movimentos de contração e relaxamento de toda a minha musculatura abdominal, né? E isso vai gerando uma consciência, um reequilíbrio, uma mobilidade, uma funcionalidade maior, né? Eu vou fazendo com que o meu corpo tenha mais consciência e mais força, porque força não é só abdominal, né? No momento que eu faço exercícios, esse exercício, por exemplo, eu estou trabalhando a musculatura, estou fortalecendo a musculatura também. Eu estou soltando e contraindo, né? Eu estou fazendo o quê? Além de uma massagem, eu estou fazendo um exercício de força, ó, eu contraio. E aí, o melhor ainda, eu contraio aquele músculo que eu quero. Aí eu não, porque às vezes eu digo assim, contrai essa região inferior, não consegue, né? Aí a pessoa contrai a perna em vez de contrair. Por quê? Porque eu não tenho essa consciência corporal, sabe? Então esse é bem importante, né? E eu vou fazendo uma massagem no meu abdômen. Então, última vez, gente, inspira, expira e movimenta o abdômen, sem ar. Contrai, relaxa, no mínimo umas 5 vezes, depois inspira e solta. Gente, agora eu vou passar outro exercício, que é com a massagem, não é exercício, é massagem nos pés, né? Você pode fazer nas mãos ou nos pés. A gente sabe que na reflexologia, cada ponto da mão, cada ponto do pé reflete a cada parte do corpo, né? Então, a minha proposta, né, já que a gente está falando das vísceras e do sistema musculoesquelético, é trabalhar essa questão dos pés. Então, vamos baixar um pouquinho aí, para vocês verem meu pé. Ó, eu fiz, não sei se vocês conseguem ver essa, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Vou mostrar para vocês, ó, vocês estão vendo? Então, na reflexologia, cada parte do pé reflete um órgão, né? Assim como as mãos, ó. Aqui continua o pé, a parte anterior e as mãos também, ó. Então, cada ponto da mão reflete a certos órgãos. Isso aí vocês podem ver na internet, em livros, enfim, a reflexologia das mãos e dos pés, né? Então, eu vou propor a dos pés, tá? Que eu adoro mexer com os pés. E a das mãos também é bom, porque você pode fazer quando estiver trabalhando em algum lugar, né? Aí tu tá sentindo que o diafragma tá meio preso, vai lá no ponto do diafragma e libera.
Então é bem importante. Ó, aí mais uma ideia de live aí para fazer esse trabalho nas mãos, os pontos das mãos. Então aqui, ó, o pé. Então eu vou dividir essa linha aqui, que essa aqui reflete a minha região do abdômen, tá? Daqui até aqui é abdômen, daqui até aqui é tórax. Aqui já é essa região da cabeça e aqui para baixo já é a região das pernas, membros inferiores. E aí trabalha mais o ciático, essa região mais baixa, tá? Então meu interesse vai ser mexer nessa região aqui, visceral, tá? E essa região aqui, que é torácica. Então, visceral, intestino, né? Aqui pega intestino, lado direito, né? Tem alguns órgãos, lado esquerdo tem outros, a gente tem que saber também, né? Então, ali no mapa você vai saber. Então, onde está o fígado? Onde está a vesícula? Que lado que está o fígado? O fígado está mais do lado direito, né? Então, quando eu massagear essa região, vai ser mais o fígado, né? Aí, o lado esquerdo, nesse ponto, vai ser mais o estômago, baço, né? Então, tem a ver o coração está mais... Geralmente, tem pessoas que o coração não está no lugar mais comum, mas o coração, geralmente, é do lado mais esquerdo. Então, tem mais a ver com o pé esquerdo. Então, esse mapa dos pés, né? No caso aqui, eu vou vendo o que cada ponto reflete. Mas aí o que eu vou fazer? Então, eu vou massageando, né? Eu vou massageando essa região. Ó, eu quero massagear mais meu intestino, é mais dessa linha um pouquinho para cima, né? E aí eu vou trabalhando meu plexo solar. Aí eu vou mexendo. Aqui é mais a coluna, né? Aí eu vou trabalhando, o lado direito então é mais fígado, vesícula. Então, eu posso botar um cremezinho que a gente fez na outra e fazer essa automassagem, né? E soltando. Que nem eu falei, o bom é ir liberando no sentido horário. E nada de inflamar, né, gente? Tenha cuidado com o seu pé, carinho, né? Você pode trocar essa massagem com uma amiga, companheira, enfim, quem você quiser, né, que também é gostoso. Então aqui eu tô trabalhando nessa parte aqui, ó, do diafragma até a pelve, tá? Então eu tô mexendo aqui, tô massageando essa região aqui, trabalhando através dos pés, tá? Do lado direito do meu corpo. Aí, se eu quero trabalhar com o meu lado esquerdo, eu tenho que trabalhar com o meu pé esquerdo, né? Então, eu vou massageando. E aqui, essa linha da metade do gordinho do pé, né? É o tórax. Então, eu vou mexendo com o tórax, pulmão, lado esquerdo é mais coração, né? Então, eu vou mexendo com essa região mais do peito. Respiração, né? Vou trabalhando essa região mais do peito, tá? E aí sempre eu gosto, ou você pode dar uma batidinha, uma percussão que a gente chama, né? Fazer um relaxamento, uma ativação dos pontos. Vai usando a sua percepção. Ó, essa região anterior do pé vai abrindo, né? Essa região do peito. E vai trabalhando, tá? E aí, sempre lembre, quando você mexe num pé, tem que mexer no outro. Então, você vai lá e faz a mesma coisa, né? Nessa região do abdômen, que reflete o pé. Aí, depois no tórax. Depois você pode ir mexendo em todo o pé também, integrando essa região do abdômen, do tórax, com essa região da cabeça e das pernas e membros inferiores, né? Toda essa região, integrando. Mas saiba que essa região do meio tem a ver com as vísceras e essa região do gordinho do pé tem a ver com o tórax, tá? Então, gente, gostaram? O primeiro exercício que é mais difícil, né? É um treino, tá? O primeiro exercício é um desafio, gente. Deixa eu arrumar aqui pra gente. O primeiro exercício, eu sei que é um desafio, porque a proposta realmente
é entrar, perceba que é só treino, tá? Né? E no início pode fazer sentado, não tem problema, né? Porque eu acho mais difícil sentado, mas tem gente que acha mais fácil sentado, né? Então, assim, só observe sua respiração, inspira, expira, contraia e mobilize. É só isso, mas o simples às vezes é complicado, né? Por quê? Porque eu tenho que ter muita consciência corporal, tá? E é esse o nosso desafio, é trazer a consciência corporal e mais uma coordenação. Por quê? Porque eu tenho que soltar o ar e movimentar o abdômen, né? Então é um desafio gostoso, porque na verdade eu não tenho problema de lesionar, só não posso ficar muito tempo em apneia, senão eu posso desmaiar. O único perigo que tem é esse. Então cuidado, respire, né? Não fique roxo e cuide só para não ficar muito tempo em apneia, né? Sem ar. Mas, gente, assim, essa é a nossa proposta, né? De você ir conhecendo o seu corpo. E trabalhando esses fortalecimentos mais internos e reequilibrando o seu sistema e sempre de uma forma amorosa, né? As vísceras também, muito importante tomar água, para quem não gosta de água. A água é fundamental, a água é vida. 70% do nosso corpo é água. E eu gostaria de ajudar vocês nesse processo de autocura, de autoconhecimento, de autorregulação e de maior consciência do teu ser, desse complexo maravilhoso que tu és, sabe? Que nós somos. Esse complexo maravilhoso de corpo, do sistema corporal perfeito que nós temos, dessa relação do corpo com as emoções, com os nossos pensamentos, da nossa autorregulação. A gente é capaz de se autocurar, sim. O quanto eu acredito, o quanto eu quero. O quanto eu quero ter uma vida mais leve, mais alegre, o quanto eu quero ter um corpo sem dor, né? O quanto eu tô disposta a ser generosa comigo, ou generoso comigo, o quanto eu tô disposto a me sentir merecedor, sabe? Porque muitas vezes a gente acha que a gente merece, mas no fundo a gente não, eu mereço ficar com dor, eu mereço. Então, quando eu tô melhorando, quando eu tô me cuidando, quando eu tô cuidando da minha alimentação, da minha qualidade de vida, eu entro numa autopunição ou, enfim, tem várias formas da gente se sair do nosso objetivo principal, né? E se a gente tá bem, o resto ao redor tá bem, né? Não adianta, ao redor tá tudo bem e a gente não tá bem com a gente mesma, a gente não tá seguindo o que a gente acredita que quer, né? Que a gente acredita que merece. E o problema, muitas vezes, a gente acredita que não merece. E a gente não entende. Mas tá tudo certo. Por que eu não consigo? Porque, na verdade, às vezes a gente tá ligado com dores, culpas, crenças que a gente nem sabe, né? E a mente acredita que quer, mas o coração, a alma acredita que não merece. Então, cuidado com isso, é isso que eu digo para vocês. Muito cuidado com essa, como é que eu vou dizer, autossabotagem. Não gosto muito dessa palavra autossabotagem, com esse desamor, né, com a gente mesmo. Eu acho que é mais desamor, assim. A gente está conectado com o amor, porque eu me amo para poder amar o outro, né? Eu me cuido para poder cuidar o outro. Então, nós que somos profissionais da saúde temos muito isso. O quanto às vezes a gente não se cuida e cuida do outro, né? E isso dá problema, porque o momento em que eu sou um canal para a pessoa se curar, eu tenho que ser primeiro o canal de cura, né? Por isso a minha busca também, porque eu sempre entendi que quando eu não tô bem, né, nada está bem. Então é um autoconhecimento, e é sempre, porque a gente sempre tá
se evoluindo, aprendendo, sempre estar num processo. Então, ser amoroso aqui e agora. Eu não tenho que ser para me amar, né? Às vezes assim, não, o dia que eu conseguir entender, o dia que eu for, eu vou me amar. Não. Ama agora. E aí a gente vai crescendo, evoluindo. Porque aí eu consigo muito mais, de uma forma muito mais amorosa, né? Sem tantos desamores, sem tantas dores. Né? E essa é a nossa proposta. O nosso cuidado e a nossa ajuda com você e principalmente com nós mesmos, né? Um beijo enorme, um ótimo final de semana. Feliz Dia das Mães para as mamães de plantão! Minha mãe amada, obrigada por me dar vida, para ser quem eu sou, né? Tem que ter o pai e a mãe, 50% pai, 50% mãe. E 50% mãe é bastante, porque a mãe gera, né? A mãe dá vida no sentido nutricional, né? Nutrição, nesses 9 meses. Para a gente poder estar na terra, a mãe tem que gerar ali cada pedacinho do corpo, cada cantinho do nosso corpo é gerado pela nossa mãezinha. Então, gratidão às mães, né, por esse amor incondicional. Né? Obrigada, obrigada, obrigada. E tenham um lindo e maravilhoso final de semana a todos. Beijo, gratidão, 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 gratidão.